Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar aqui com a nossa série, né? Dos 8 episódios do livro aqui, ó. Esse livro aqui é a única coisa. E aí, nós vamos falar hoje o episódio 5, né? O quinto episódio vai falar sobre o efeito dominó. Como pequenas vitórias podem transformar toda a sua vida financeira. Esse capítulo fala aqui como o efeito dominó ele pode acontecer na nossa vida para conquistar os nossos objetivos. E ele diz que aqui a força de que uma ação bem feita repetidas vezes, todos os dias, repetidamente, ela tem o poder de criar algo gigantesco. E a gente não leva em consideração isso, o que pequenas ações feitas todos os dias tem, que o poder que ela tem de criar algo gigantesco. E ele disse aqui que o sucesso ele não é uma coisa simultânea que você faz aqui hoje e amanhã você tem sucesso. Ele é sequencial. E ele explica melhor aqui, que a gente vai ler aqui um pedaço. A gente vai ler esse capítulo aqui para a gente poder ir tirando as nossas conclusões. Quando uma única coisa, a coisa certa, é posta em movimento, pode tombar muitas outras coisas. Ele começa dizendo isso aqui. A maioria das pessoas acredita que a transformação que ela quer na vida dela acontece através de grandes oportunidades. É o que eu comecei a falar aqui. E muitas das vezes a sua vida ela não vai transformar com grandes oportunidades. Ela vai acontecer com pequenas ações, pequenas decisões e ações diárias que com o acúmulo dela, com o tempo, vai gerar resultados gigantescos. Grandes resultados normalmente nascem de pequenas ações repetidas durante muito tempo. É o que eu falei aqui, que eu disse aqui agora, né? Uma pequena ação, ela é executada de forma certa, ela derruba a próxima e a próxima. Então, quando você faz a primeira ação, a pequena, talvez a menor ação que você precisa fazer de forma bem feita, ela vai fazer com que derrube outras e você vai fazendo outras. E cada decisão, cada ação que você vai fazendo vai derrubando as outras. E sim, o sucesso ele é sequencial, igual diz aqui no livro. Até que algo aparentemente pequeno gera uma transformação gigantesca. É o que fala aqui, entende? Aí tem aqui, ó, muitas pessoas vivem frustradas porque querem mudar de vida imediatamente. Mas a vida não funciona assim. O sucesso não funciona assim. O sucesso ele não é simultâneo. O sucesso ele é sequencial, que fala aqui no livro. O primeiro dominó ele parece significante, mas ele que inicia toda a cadeia. Quando ele fala aqui do primeiro dominó, talvez a primeira ação que você precisa tomar, a gente subestima uma pequena ação, ir lá falar com aquela pessoa, ir lá abrir o seu CNPJ, ir atrás do primeiro cliente, sei o que for, a primeira ação, ela pode parecer insignificante, mas ela é que desencadeia todas as outras coisas que você vai precisar para você conquistar o seu sucesso. Vamos lá, dar um exemplo do dominó. Existe um fato curioso no dominó, porque um dominó ele consegue derrubar um outro dominó cerca de 50% maior que ele. Entende? Então, uma pequena decisão também é a analogia que ele faz nesse capítulo aqui sobre o poder de pequenas ações tem o poder de gerar resultados gigantescos, muito maior do que aquela ação que você começou, que iniciou ali repetidamente todos os dias. Se você continuar essa sequência, depois de alguns dominós, você estaria derrubando algo milhares de vezes maior que o primeiro. Então, o que você precisa fazer é apenas começar. Apenas começar. Talvez no início vai parecer quase impossível você alcançar aquilo que você quer, porque às vezes você tem um objetivo muito grande, muito gigantesco, muito fora da sua alçada, mas você tem que estar sempre se concentrando no que você tem que fazer, na pequena ação, na primeira ação, o primeiro passo que você tem que dar. Nunca no final. Você tem a meta de chegar lá até naquele final, mas você precisa focar nas pequenas ações de todos os dias, repetidamente.
A força, ela não está no último dominó, como diz aqui no livro. Ela está no primeiro, na pequena ação, na primeira ação que você tem que tomar hoje. A primeira coisa. E o mesmo também, ele acontece na vida. A riqueza, ela não começa com milhões. Ninguém começa um negócio com milhões. Começa de baixo, começa de baixo. Começa com uma pequena decisão, uma pequena ação repetida diariamente. É o que é a mensagem central desse livro. A gente repete, lê aqui, mas a mensagem central desse livro é isso. Pequenas ações diárias repetidamente. O segredo é perguntar. Está na pergunta. Como diz, como a gente já ouviu no capítulo anterior, o segredo de todo o nosso sucesso está na pergunta. O que perguntar? Qual é o menor passo que eu posso dar hoje que tornará o próximo passo mais fácil? Na sua jornada do sucesso, não se preocupe com todos os passos que você vai ter que dar e como você vai conseguir. Tudo que você precisa chegará até você no momento certo. A única coisa que você tem que se preocupar é com o menor passo que você tem que dar hoje. O passo que você precisará de dar amanhã vai chegar para você no amanhã. Se preocupe com hoje, com uma ação de hoje. Se preocupe com a ação de amanhã. Deixa o amanhã no amanhã e se preocupe apenas com o hoje. Então faça essa pergunta: qual o menor passo que eu posso dar hoje que tornará o próximo passo mais fácil? E aí também vem aquela pergunta que é do episódio anterior, Qual a única coisa que eu posso fazer agora que, de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? Na maioria das vezes, o que vai deixar o seu objetivo lá na frente mais fácil ou talvez desnecessário vai ser a pequena ação que você toma hoje. Então, beleza? Então, não fique preocupado com o que você tem que fazer amanhã ou lá no final. No final, comece com a pequena ação hoje. E aí, aqui ele tem um tópico nesse capítulo aqui que eu gostaria de ler aqui, ó. Conseguir resultados extraordinários. Quando pensar em sucesso, viaje para a Lua. É possível alcançá-la se você estabelecer prioridades e empregar toda a sua energia para realizar a coisa mais importante. Conseguir resultados extraordinários resume-se a criar um efeito dominó na sua vida. É o que a gente está dizendo aqui. O efeito dominó na sua vida é você fazer pequenas ações, certas ações repetidas todos os dias que vão criar uma bola de neve, uma força gigantesca que vai trazer um resultado gigantesco que você nem consegue, talvez, acreditar hoje. Não há muito o que inventar quando o assunto é tombar dominós. Você os alinha e o empurra o primeiro. Você alinha e empurra apenas o primeiro. Você não vai empurrar todos, vai empurrar apenas o primeiro. Na vida real, no entanto, é um pouco mais complicado. O desafio reside no fato de que a vida não alinha tudo para a gente, dizendo, é aqui que você deve começar. Pessoas muito bem-sucedidas sabem disso. Então, diariamente, elas alinham suas prioridades mais uma vez. Encontram o primeiro dominó, a primeira coisa, a única coisa que ela precisa fazer e sentam a mão nele até ele cair. É o que a gente está falando aqui. Você precisa encontrar a primeira coisa, a única coisa que você deve, pode e consegue fazer no agora. E fazer ela, e meter a mão nela até ela cair. Até aquela ação ali for realizada. Quando aquela ação estiver realizada, você parte para a próxima. Por que essa estratégia funciona? Porque sucesso extraordinário é sequencial, não simultâneo, que a gente falou agora. O sucesso extraordinário, ele é sequencial, ele é uma sequência, ele é uma consequência de várias coisas feitas de certa maneira, de uma maneira certa. O que começa linear se torna geométrico. O que acontece aqui? Na nossa vida, a gente achou que a nossa vida, ela é assim, ela começa assim. Você vai para a escola, faz uma faculdade, arruma um emprego, trabalha até casar. Mas o sucesso muitas vezes não é assim. O sucesso ele pode ser linear até um tempo, até que aquele momento ali que você plantou, você começa a subir. Entendeu? O sucesso, ele não é... O sucesso, ele começa linear. Parece que você não vai alcançar aquilo. Mas de uma hora para outra, as coisas podem virar e aqueles 6 meses ou um ano
você pode mudar de vida, porque o sucesso ele começa linear, mas ele é geométrico. Você pode dar uma guinada no tempo que você menos esperar na sua vida. O sucesso é assim. Você faz a coisa certa, depois a próxima coisa certa, com o tempo eles se somam. E o potencial geométrico do sucesso é deflagrado. O que a gente está falando aqui. O sucesso, ele começa linear, mas ele vai chegar a um ponto que você fez tantas coisas certas, do modo certo, que você vai decolar. O efeito dominó se aplica em larga escala, como em seu emprego ou em seu negócio. Mas se aplica também ao menor dos momentos, no dia a dia, quando você está tentando decidir o que fazer em seguida. Sucesso é construído sobre sucesso. Sucesso é construído em cima de ações bem-sucedidas todos os dias. E conforme isso acontece, cada vez mais você segue em direção ao maior sucesso possível. Quando você vê alguém que tem muito conhecimento, essa pessoa aprendeu com o tempo. Quando você vê alguém que tem muitas habilidades, ela os aperfeiçoou com o tempo. Quando vê alguém que faz muita coisa, tudo foi feito com o tempo. Quando vê alguém que tem muito dinheiro, ele foi ganho com o tempo. Então, o tempo, ele é um fator primordial do sucesso. O maior erro das pessoas é acreditar, muitas vezes, nessas pessoas na internet que falam que foram bem-sucedidos da noite para o dia. Da noite para o dia, ele leva muito tempo. Às vezes a pessoa está tentando há muito tempo, né? No offline, e tem uma hora que ela vai estourar. E as pessoas só aparecem quando faz sucesso. Mas a maioria das pessoas, todas as pessoas de sucesso, elas estão tentando há muito, muito tempo, sem ninguém ver. A chave está no tempo. Está falando aqui, o sucesso é construído sequencialmente, uma única coisa por vez. Essa daqui é a mensagem, aí acaba aqui a mensagem do texto. Então, é o que a gente está falando aqui. A chave está no tempo. Você tem que ter paciência. Você precisa ser muito paciente com seus resultados e muito impaciente, extremamente impaciente com a falta de ação. Você tem que ter paciência, porque o sucesso não vem do dia para a noite. O sucesso ele é construído sequencialmente, uma única coisa por vez. Uma única ação bem-sucedida, repetidamente, todos os dias. Entende? Então, o efeito dominó ensina que a transformação não acontece de uma vez. Ele acontece uma decisão de cada vez, um hábito de cada vez, uma ação de cada vez, repetidamente, todos os dias. Os homens que constroem riqueza não são necessariamente os mais inteligentes, são aqueles que encontram o primeiro dominó e têm disciplina para derrubá-lo todos os dias. E é isso aí que a gente fala. Os homens de sucesso não são necessariamente os mais inteligentes, mas talvez os que agem mais daquilo que é necessário todos os dias. É o que diz aqui. E aí, eu quero deixar aqui uma pergunta para reflexão, para você levar para a vida, para você levar a sua vida e se questionar. Qual é o dominó mais importante da sua vida hoje? Qual é o dominó, qual é a ação mais importante que você precisa dar início? O que você quer da vida? Você precisa decidir o que você quer da vida e dar o primeiro passo em direção a isso. Entende? Qual é a pequena ação, se repetida diariamente, pode transformar completamente a sua vida ou o futuro da sua vida? O seu futuro ou o futuro da sua família? Você precisa fazer essas perguntas todos os dias, para que você não fique rodando, agindo em círculo. Você precisa encontrar a única coisa, a coisa mais importante, para que você possa fazer essa ação repetidamente todos os dias. Tudo bem? Essa foi um capítulo menor, porque é um capítulo menor, mas muito importante. E fica a reflexão. O sucesso, ele não é simultâneo, ele é sequencial. Resultado de várias ações pequenas, bem feitas todos os dias, diariamente. E aí eu queria deixar com vocês o seguinte, esse foi o capítulo de hoje, o quinto capítulo, o efeito dominó. Tem 4 episódios anteriores. Se você não assistiu, quando você terminar aqui, volte lá, assista os 4. E também assiste os outros 3 finais que vão ter também. Tudo bem?
Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado, agregado valor na sua vida. Se você puder, compre o livro também, leia, que é um livro muito bom, vai fazer muita diferença na sua vida, vai agregar muito valor na sua vida. Tudo bem? Até mais, então. Esse foi o vídeo de hoje. Seja forte e corajoso.